Alô, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que recebe pessoas que se destacam em sua área de atuação. E olha, hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Sabe aquela pessoa que você olha na rua e fala, nossa, que homem forte? É, ele é forte sim, mas além dos músculos, a sua força está muito mais no seu conhecimento e na sua capacidade profissional, que é o Fábio Pires. Tudo bom, Fábio? Opa, tudo bom, Jefferson? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no seu programa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de nutrição, de saúde, de esporte. Verdade. Primeira coisa, acho que quando as pessoas olham para você e falam, nossa, que homem forte, né? As pessoas vêm perguntar, te abordam para saber como é que você conseguiu esse físico, ou geralmente as pessoas são mais tímidas, comedidas? O corpo ele fala muito sobre a pessoa, né? Uhum. Então as pessoas gostam. Hoje em dia está muito em voga, né, a estética corporal, né? Então, tanto que no meu trabalho, né, o maior número de clientes é em busca, né, de um corpo mais bonito, mais harmonioso, seja com hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, ou emagrecimento, que é a perda de gordura, mas visando muito, além do bem-estar físico, né, também essa parte de estética corporal. Muito bem, eu estava na pesquisa que a gente fez, você é nutricionista clínico e esportivo. Qual que é a diferença dessas duas áreas? O clínico, ele vai tratar mais da saúde, né, Uhum. propriamente dita, né? Já o esportivo, ele vai trabalhar tanto com estética corporal quanto com performance de atletas. Eu Entendi. também sou bodybuilding coach de Uhum. atletas wellness, ou Uhum. seja, já é uma parte do fisiculturismo, né? Sim. Onde a gente, além de trabalhar com estética, a gente também trabalha com performance. E quando a gente vai para um esporte como um atletismo, um ciclismo, então daí o foco já é mais direcionado realmente para a performance do atleta, né? Uhum. Onde a estética já não é tão importante. Certo. Você falou algo interessante, né? Porque você imagina fisiculturismo, por exemplo, você imagina sempre aqueles caras fortes, mas tem diferença, né? É que nem eu estava vendo o wellness que fala, né? Essa categoria. Eu estava na pesquisa, ela busca mais uma estética, o bem-estar, graciosidade, né? Qual que é a diferença da categoria que a maioria das pessoas conhecem, tipo, imagina o Low Ferrigno, o Schwarzenegger, para o wellness? Então, nós temos categorias masculinas e femininas, Uhum. né? Onde cada categoria terá sua regra, né? Então, onde os árbitros vão julgar determinadas partes, né? Uhum. O wellness seria mais ou menos o que as meninas hoje em dia, né, visam como as musas fitness, Ah, né? ok. Então, é uma categoria onde a menina ela tem uma perna bem torneada, um bumbum bem torneado, uma barriga sequinha, Uhum. né? Uma parte de membros superiores com menor volume, mas uma maior definição muscular. Então Certo. seria mais ou menos isso. Mas cada categoria vai ter sua parte específica que vai ser julgada pelos árbitros. Entendi. E embora você trabalhe bastante com essa parte de fisiculturismo, por exemplo, outros atletas de outras modalidades também podem te procurar, por exemplo, ciclista, jogador de futebol, você adapta a nutrição de cada um de acordo com o seu esporte, é isso? Isso, daí a gente vai para uma área específica que é a parte da performance do Uhum. atleta, né? Onde, por exemplo, um ciclista, a depender da modalidade dele, ele precisa de mais resistência muscular, né? Outros precisam de mais velocidade. Uhum. Mesma coisa quando a gente vai para o atletismo, né? Tem uma diferença entre um velocista e um fundista, Sim. né? Então, o velocista ele precisa de velocidade, explosão muscular. Um fundista ele precisa de resistência física. Então a gente vai adequar tudo ao objetivo daquele atleta. Uhum. Só para explicar para o público, o fundista é aquele que faz as provas de longa distância, tipo a São Silvestre, maratonas, né? E no caso, qual que é o outro que você O falou? O velocista. velocista é aquele que faz tipo o Usain Bolt da vida, que faz Isso, os 100 vai fazer metros. os 100 metros, 200 metros, 400 metros rasos. Muito bem. Agora, fala um pouquinho, bodybuilding coach. O que que faz um bodybuilding coach? Ele prepara o atleta, Uhum. né? Seria o técnico do atleta, né? Certo. Quem vai cuidar de toda a preparação
né, para aquele atleta ter condições de subir num palco. Entendi. E no caso você faz um trabalho personalizado para cada paciente, para cada pessoa que procura o seu consultório, é isso? Na verdade, todo o atendimento, Uhum. né, de qualquer profissional da área da saúde, não é só o meu caso, na Sim. nutrição ou bodybuilding coach, isso serve para um médico ou qualquer outro profissional da área, é sempre individualizado. Ok. Né? Todos nós somos seres únicos, Sim. né? Então não existe um outro Jefferson. Né? É verdade. Então você tem suas particularidades, seus gostos pessoais, tanto que quando a gente vai falar de saúde, toda resposta começa com depende. Depende para quem, depende de qual objetivo, né? Tudo é único. O que serve para você não necessariamente serve para mim. E vice-versa. Entendi. Agora, você mencionou isso sobre saúde. Eu tenho, com certeza, jovens, muitas vezes são influenciados pelas redes sociais. Recentemente tivemos a Graciane no Big Brother, que é uma vitrine. E então sempre aquele fator estético sempre brilha aos olhos. Mas você falou aí da questão de saúde. Ter um corpo equilibrado é muito mais uma questão de saúde do que meramente estética, correto? Então, estética e saúde não andam de mãos dadas, Certo. tá? Mas a gente pode fazer um meio campo entre os dois, Entendi. né? Não necessariamente eu preciso focar 100% em saúde, não necessariamente eu preciso focar 100% em estética, né? Eu posso ter um equilíbrio entre as duas coisas. Eu posso ter um corpo saudável e esteticamente bonito, ou um Entendi. corpo esteticamente bonito e saudável ao mesmo tempo também. Entendi. E, no caso, focando na saúde, quais são os principais benefícios, por exemplo, uma nutrição bem regulada, aliada à prática de exercícios, traz para a vida da pessoa assim cotidiana? Então, a saúde, né, ela está totalmente correlacionada com o quê? Com a tua qualidade de vida, né? E não só a qualidade de vida, mas também a autonomia, a tua felicidade. Por quê? Vamos pensar, se a gente falar em estética. Estética também está correlacionado com saúde, saúde mental, Certo. né? A gente está falando de autoestima, a gente está falando de autoconfiança, a gente está falando de amor próprio, né? E também, como que você se apresenta no mundo? Né? Você se apresenta através do seu visual. Sim, com certeza. Então, você ter uma autoestima, uma estética corporal que corresponda com as suas expectativas, isso também é saudável. Né? E com relação à saúde, né? O que a gente perde com o envelhecimento? Muitas vezes autonomia. Né? O que adianta querer viver muito sem qualidade de vida? Daí não é vida, é sobrevida. Entendi. Né? A gente querer, todo mundo quer, né, uma longevidade maior, mas a que preço? Você quer uma longevidade maior de andador, de cadeira de rodas, acamado, ou não? Entendi. Tendo qualidade de vida, tendo autonomia, então é totalmente diferente. Então a tua saúde, ela está totalmente correlacionada com isso, né, com a tua qualidade de vida. Todo esporte, toda prática esportiva, ela é boa para a saúde, a gente ouve dizer, mas é correto dizer que a musculação especificamente, ela é o melhor esporte para quem quer manter a autonomia até a velhice? Eu sou um apaixonado por musculação, né? Sim. Então, eu comecei musculação há 29 anos atrás, né? E até quando eu vou fazer? Até o meu último dia de vida, né? Quais benefícios da musculação? A musculação, além de trabalhar com essa parte estética, né? Mas ela também fortalece seus músculos, né? Ela dá resistência muscular. Ela te proporciona o quê? Força. A gente precisa de força, resistência muscular. Verdade. Você quer ir no mercado, você precisa da sua musculatura, né? Você quer fazer suas atividades do dia a dia, você quer pegar um neto, né? Para você fazer tudo dentro da sua casa, você precisa de músculos, né? O que acontece na velhice com muitos que não cuidam dessa parte. Por quê? Conforme a gente envelhece, existe um declínio, existe uma perda natural de massa muscular. Né? E a gente precisa trabalhar. O músculo, ele só existe se ele tiver função. Certo. Senão a gente começa a declinar. Eu costumo falar que é o seguinte, o envelhecimento é como descer uma ladeira. A gente vai escolher se a gente vai descer desfrutando nessa ladeira ou se a gente vai descer rolando. Né? É uma questão de escolha. É verdade, com certeza. E agora eu vou falar um pouquinho das pessoas que têm questão de obesidade, né? Por que é tão difícil
emagrecer? É tipo engordar 2 palitos, né? Quando você vê, passa um ano, nossa, aquela calça já não serve mais e você já está mais cansado. Por que que é tão difícil emagrecer? Então, existe uma coisa que é chamada genética, né? Isso é verdade. A predisposição genética é um fator que ele é o mais forte de todos, não tem jeito. Tipo raça de cães. Sim. Tem o Pinscher, ele é magrinho por natureza. Uhum. O Pitbull já é mais atlético. Sim. E o Bulldog, ele é gordinho, É verdade. tá? E isso acontece também com nós seres humanos, Uhum. né? Então tem pessoas que têm uma facilidade maior em ganhar gordura do que outras, Uhum. tá? Só que temos uma coisa, tirando a parte de genética que a gente não controla, o nosso estilo de vida, ou seja, os nossos hábitos, é de total responsabilidade nossa, Certo. né? A gente vai decidir, vou ser sedentário, vou fazer uma prática de atividade física. Eu vou comer de maneira saudável ou não? Vou para fast food, vou para produtos superprocessados, né? É uma escolha, né? Todos os dias a gente levanta e faz uma escolha, né? Quando toca o despertador de manhã, você decide, vou continuar dormindo ou vou levantar e fazer o que eu devo É fazer, verdade. né? E isso também ocorre com relação à alimentação. Nós somos uma média do quê? De tudo que fazemos. Então, uma média da nossa atividade física, da nossa alimentação, se tomamos ou não tomamos suplementos, da nossa hidratação, da gestão do nosso sono, do nosso estresse, tá? Somos essa média. A partir do momento que a gente muda essa média, a gente tem um resultado, positivo ou negativo, tá? Vamos pensar um obeso, alguém que está com sobrepeso, mudou essa média porque resolveu fazer uma estratégia. Está com um profissional acompanhando, fez uma estratégia. Conseguiu um resultado positivo. Só que muitas vezes essa pessoa ela volta a fazer o que ela fazia antes. Entendi. É o famoso efeito sanfona. Uhum. Por quê? Porque somos uma média. Então não dá para a gente fazer por um curto espaço de tempo algo e voltar a fazer o que a gente fazia antes. Todo mundo conhece alguém que perdeu 20 quilos e ganhou 20, 25 quilos depois. Sim, com Né? certeza. Por isso que existe esse bordão na área da saúde que seria estilo de vida. O que seria estilo de vida? Eu começo hoje e vou fazer até o último dia da minha vida. Tá? Entendi. Então, a partir do momento que você tem um estilo de vida, daí se torna fácil. Quando você quer fazer dietas milagrosas, por exemplo, né? Então, a dieta da lua, que só não come a lua, por exemplo, né? Essa é boa. Então, você pode até ter um resultado, Uhum. só que no momento que você voltar a fazer o que você fazia antes, você vai voltar a ser quem você era antes. Exato. Então, você precisa disso, constância. A partir do momento que você tem constância e você se apaixona por esse caminho, né, de esporte, de saúde, você começa a colher os benefícios disso. Que é ter um corpo que funciona em alta performance, ter mais qualidade de vida. Então, daí você muda. Mas a partir do momento que você não quer mudar, daí não tem o que fazer. Com certeza. Você falou uma coisa interessante, né? Você falou do hábito até se tornar um estilo de vida e também mencionou que às vezes as pessoas procuram fórmulas mirabolantes, né? Um profissional, um bom profissional é fundamental, então, para uma pessoa, acompanhando uma pessoa, para que essa pessoa mude o estilo de vida dela. Com certeza. Por quê? Muito vem da falta de conhecimento, realmente, né? Porque hoje em dia a gente tem um acesso muito maior a conhecimento via internet, sem dúvida alguma. Sim, com certeza. Quando eu comecei há 29 anos atrás, né, nem internet eu tinha. É né? verdade. Então, verdade. o celular daquela época era só para ligar, né? Nem foto batia, né? Então, o acesso Eu à tive um desse. informação, né? Todos nós, né? O acesso à informação era restrito, né? Hoje em dia tem muito acesso à informação, né? Só que qual que é o problema? Ela é fragmentada, né? Então causa muita confusão. Por quê? Porque existe uma coisa chamada polarização hoje em dia, infelizmente. É verdade. Por quê? Porque tudo é monetizado. Com Né? certeza. Então as pessoas querem ser as detentoras do conhecimento, né? E não é assim que funciona. Como a gente conversou no começo, o que serve para mim não necessariamente serve para você. Certo. Né? Então não tem isso de certo e errado, bem e mal. Não. Tem o que serve para o Jefferson, tem o que serve para o Fábio. Né? São pessoas diferentes, com objetivos diferentes, com genéticas diferentes, com estilos de vida diferentes. Né? Então é isso que tem que ser levado em conta.
Então, o profissional, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar essa individualidade, vai ver o que que é bom para o Jefferson. Uhum. Você falou uma coisa da internet, de ter um acompanhamento profissional, né? Em algum momento você citou a importância da suplementação para a saúde, né? Para o desenvolvimento do corpo. Recentemente até TV Globo, numa novela, teve um personagem que era um jovem que ele seguia muitas dicas de internet e acabava usando anabolizantes, né? Qual que é a importância da suplementação e por que é importante um profissional estar acompanhando para que não aconteça, por exemplo, esse erro do anabolizante? Então, a suplementação, né, quando que ela ocorre? Ela ocorre numa deficiência de nutrientes Uhum, ou quando o indivíduo tem uma necessidade aumentada de nutrientes, uhum, tá? A depender do seu estilo de vida. Por exemplo, um atleta, certo. né? Então, o profissional, o que que ele vai ver? Ele vai mensurar se você necessita ou não de uma suplementação, Uhum, tá? O mesmo ocorre com relação a anabolizantes, né? O profissional, ele tem essa capacitação, ele conhece sobre o assunto, uhum, né? Quando você não conhece, a mesma coisa você dá uma arma na mão de uma criança, exatamente. tá? Uhum, Ela não tem habilidade nenhuma para estar com aquilo na mão e uhum, com certeza o resultado não será bom, uhum, né? Então o mesmo ocorre quando a pessoa tenta fazer qualquer coisa sozinha, sem conhecimento, né? A partir do momento que ela tem um conhecimento, né, seria uma outra situação. Mas conhecimento hoje em dia o que que é? É a coisa mais cara, mais com valiosa que a gente certeza, tem. com Ninguém vai certeza. disponibilizar gratuitamente, por exemplo, numa internet. Então, aqueles que disponibilizam fragmentam a informação. Uhum. Ou seja, a pessoa ela não sabe onde ela está adentrando, quais as consequências daquilo para ela, né? Então, realmente, literalmente, usar algo sozinho é dar um tiro no pé. Entendi. Vou lembrar agora da avó da gente, né? A avó geralmente costumava dizer duas coisas. Bebe água, meu filho. E também não vai deitar antes de. Não esquece de rezar antes de dormir. Você que busca essa questão do crescimento integral, né? Fala um pouquinho qual que é a importância da hidratação e também fala um pouquinho da questão da espiritualidade. Espiritualidade ajuda na saúde? Então, vamos lá, ó. Vamos dividir, vamos primeiro falar um pouquinho de hidratação. O nosso corpo, ele é formado, na sua maioria, de água, né? Na sua maior parte de água, né? Se a gente pegar o sistema inteiro, o corpo inteiro, né? Uma média de 50 a 60% do corpo físico é formado de água. Quando a gente vai para a massa muscular, esse percentual ele sobe. Mais ou menos entre 70 e 75% da massa muscular do músculo é formado de água, tá? Quando vamos para órgãos vitais, sobe mais ainda. Se pegarmos cérebro, coração, pulmão, né? A gente está falando de 75, 85% de água, tá? Ou seja, a água é de suma importância para o nosso corpo físico, tá? Tanto se você ficar 10 dias sem comer, provavelmente você não vai morrer. Mas se você ficar de 2 a 3 dias sem beber água, seguramente você vai morrer, tá? Sendo assim, a água é fundamental. E o nosso organismo ele é muito inteligente. É uma máquina literalmente autônoma, né? Que ela faz o seguinte: se você não disponibiliza a água que ela necessita, ele vai arrumar de alguma maneira. Como? Por exemplo, as meninas sofrem muito com isso, né? Por exemplo, estou inchada, estou retida. O que é essa retenção hídrica? É um estoque de água que o corpo ele cria por uma má hidratação, uma hidratação deficiente, tá? Outra coisa que as meninas sofrem muito, que mulher não gosta de beber água, né? O que ocorre? O corpo, né, suga toda a água do alimento que está lá no intestino. Ou seja, atrapalhando totalmente esse trânsito intestinal, consequentemente, a sua saída. Ou seja, muitas meninas, né, têm problema, né, de ir ao banheiro, né, porque não bebem água, falta de água, tá? Um outro ponto, o que a gente falou aqui? Massa muscular, 70 a 75% da massa muscular é formada por água, tá?
E quem faz musculação sabe bem, é muito difícil ganhar massa muscular, mas é muito fácil perder massa muscular, tá? Eu tenho um reservatório de água ali, o corpo precisa de água, ele pode utilizar essa água. Isso se chama catabolismo muscular. A gente pode perder músculo só por não beber água. E é o que eu costumo falar, músculo é igual dinheiro no banco. Quanto mais, melhor. A gente não quer perder. Com certeza. E da parte de espiritualidade, qual que é a importância? Então, quando a gente pensa em saúde, né, é difícil a gente denominar o que é saúde, né? Como é difícil a gente denominar o que é felicidade, né? Só que existe uma denominação para saúde. O que seria saúde? Um completo estado de bem-estar físico e mental, né? Lembra que eu falei hoje? Nós somos uma média. Uma média de quê? Uma média da atividade física, uma média da alimentação, uma média se usamos ou não suplementação, uma média da hidratação que acabamos de falar, uma média do nosso sono e uma média do que a gente também falou? Estresse. Ah, com certeza, Né? é verdade. Então, essa parte mental, né, independente se somos ansiosos, se estamos depressivos, se estamos nervosos, né, qualquer coisa que nos altera é muito complicado. Ou seja, qualquer coisa que nos traz, né, para o nosso plumo, né, que faz com que ressignifiquemos, né, as coisas, que a gente dê o valor correto de cada coisa, nem supervalorizando, nem desvalorizando, mas o valor correto de cada coisa, né, nos ajuda. Com Também certeza. faz parte da saúde. Então a saúde mental, a saúde emocional, né, ela compõe isso que chamamos de saúde, né? E se temos algo que pode nos auxiliar, trazendo, por exemplo, o autoconhecimento, né? Então isso nos leva para a saúde. Entendi, muito bom. Você falou que fazem 29 anos que você é apaixonado por musculação. Como é que você decidiu ser atleta, depois ir para nutrição? Como é que você construiu essa sua jornada? Então, essa jornada foi longa, eu sempre fui um apaixonado por esportes em geral, né? Na minha adolescência, sempre estava jogando futebol, jogando vôlei, né? Brincando como qualquer adolescente, mas eu sempre fui um apaixonado por esportes, né? Nunca fui aquela criança que ficava dentro de casa, né? Eu sempre fui uma criança que praticava esportes. Quando eu fiz 18 anos, né, eu quis fazer musculação, porque eu sempre fui também um apaixonado por estética corporal, né? Então eu queria ter aquele corpo que a musculação podia me proporcionar, né? E eu comecei a fazer a musculação e como a gente conversou hoje, não tinha acesso à informação, né? Não tinha internet na época que eu pudesse ver. Eu comecei a musculação com 18 anos, meu primeiro computador eu tinha 23, já estava 5 anos depois, né? E o celular, como a gente conversou, nem foto tirava, então não eram smartphones, né? Então, como que a gente conseguia informação? Conversando com pessoas que tinham aquele corpo parecido com o que você queria ter, né? Que você considerava bonito na época, né? Então, a gente chegava, né? Eu ia conversar com as pessoas, perguntava sobre treino, né? O que a pessoa fazia, e eu via que a pessoa não era só treino. A alimentação dela era diferente da minha. Eu via que ela não perdia noites de sono em baladas, não bebia, não fumava, né? Tinha um comportamento que era diferente das outras pessoas. Certo. Daí eu falei, quero entender sobre isso, só que não tinha informação. Então eu fui ser cliente, né? Entendi. Então eu busquei uma nutricionista. Maravilhosa, né? Sabia muito, me ajudou muito, fui cliente dela por muitos anos, né? Cada consulta dela era literalmente uma aula, então aprendi muito. Eu falei, nossa, quero trabalhar com isso. Quero não só para mim, mas eu quero poder compartilhar isso, né, com outras pessoas. E daí, a partir daí que eu resolvi seguir como profissional da área. Maravilha, e não só, né, nutrição e bodybuilding coach e de atletas wellness, mas eu vi aqui também que você tem pós-graduação em bioquímica, metabolismo, aplicações práticas em atividade física, bodybuilding coach, suplementação magistral, fitoterapia, harmonização, nutrição e treinamento feminino. Nossa, e clientes em mais de 20 países. Você também
sua jornada e teve várias paradas aí para preparação, hein? É uma coisa contínua, né? Uhum. Um profissional da área da saúde nunca vai parar de estudar, né? Entendi. Então, sempre estamos estudando, fazendo cursos, fazendo pós-graduações, né? Por quê? Porque o conhecimento, todo dia, vai aumentando, né? Cada dia novos trabalhos científicos vão surgindo, né? Então, precisamos estar sabendo o que estão fazendo, quais são as últimas novidades em cada coisa, né? Então, precisamos estar a par. Por quê? A tecnologia evolui, né? Tudo evolui. Então, a gente também tem que evoluir, né? Não podemos ficar para trás. Com certeza, se manter atualizado. Fábio, vou pedir para você olhar para aquela câmera, vou pedir para você convidar as pessoas a conhecer seu consultório, sua página de Instagram, seu site, enfim, fica à vontade. É isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me sigam no Instagram, Fábio Pires Nutricionista. Será um prazer recebê-los lá. Se quiserem conversar comigo, me enviem um direct. Estarei à disposição, vou responder todo mundo. Muito bem, Fábio, obrigado pela entrevista, foi um Obrigado, grande prazer, Jefferson. viu? Foi uma aula, né? Vou falar a verdade, foi uma aula aqui que o Fábio deu para nós. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que te agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Maravilha. É isso aí, gente. Depois dessa aula, continue conectado com a gente.